Nós vamos ler a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6, dando continuidade ao nosso pequeno assunto sobre o quarto selo. Este assunto tão vital, nós tivemos no primeiro culto a introdução, no segundo culto a alegria da redenção. Ontem nós tivemos o quarto selo, quem é digno. E hoje nós vamos adentrar no indivíduo que está cavalgando sobre este cavalo amarelo. Se assim Deus permitir, né? Precisamos e dependemos da ajuda dele. Apocalipse capítulo 6, versículo 7 e 8. Graças a Deus. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Curve a tua cabeça um pouquinho e eleve os teus pensamentos ao alto, ao eterno, e fale com ele um pouquinho. Bondoso Deus, soberano e eterno Pai, como é bom nos reunirmos no entardecer, como ali no princípio, quando Adão se reunia e tinha aquele se reunia na tua presença e podia ouvir a tua voz. E nós somos agradecidos por este bom tempo que o Senhor tem dado a nós. A tua bondade, a tua graça tem permitido nós chegarmos à tua casa, podermos entrar nos átrios, podermos ter uma conferência contigo, poder contar as nossas necessidades, poder, Senhor meu Deus, dialogar contigo. E o Senhor falar conosco, e o Senhor nos alimentar, e o Senhor saciar a nossa fome, e o Senhor dar as nossas respostas que nós precisamos. Dependemos de Ti, Pai, mais uma vez, que o Teu Espírito Santo venha ungir este lugar, venha ungir os corações, abrir os ouvidos espirituais. Eu sou o mais necessitado de todos. Venha ungir minha alma, minha mente, meu coração, pois te peço em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, né? Fiquem à vontade. Quem não quiser sentar, não há necessidade. Que Deus abençoe os irmãos que chegaram agora há pouco. É o Campolino e a Carolina. Onde estão? Abençoe no nome de Jesus Cristo. Só não me tire o som aqui, né? Deixa assim, regula. Mas aí eles estiveram dando uma mudança no som. E ontem eu me atrapalhei um pouco. Mas é assim. Eu creio que nós estamos num bom tempo, numa boa atmosfera, num bom clima. Estamos sendo agradecidos a Deus pela unção, pela presença do Espírito Santo, pelos louvores que têm sido entoados, né? Pela presença dele neste lugar. Eu creio que
nós temos sentido. Que Deus te abençoe, você que nos visita, mesmo sendo pela primeira vez, né? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero em particular também agradecer e pedir que vocês orem muito pelo trabalho ali em Jaguaruna e também em Timbé. Timbé é um trabalho que precisa muito das nossas orações, é um trabalho novo. A gente está agora na reforma de uma sala para abrir. Jaguaruna estamos terminando o trabalho e peço adorações pelo evangelismo ali, pelo trabalho, assim como também no Timbé e como também no Morro Grande. Esses trabalhos que estão sendo levantados somente pela graça de Deus, vocês sabem disso. Estamos procurando a última ovelha. Eu creio que Deus tem nos dado graça. E que Deus abençoe ricamente nosso irmão Daniel, né? A sua esposa, a irmã Dolores. Eles, de uma forma direta, eles fazem parte desta igreja, né? De uma forma direta, não é indireta, de uma forma direta. Eles começaram o trabalho aqui e eles estão aqui nos dando a honra de sua visita, né? E o seu filho Pablo, que a gente viu crescer, aquela preciosidade que está aí no nosso meio. Cadê o Pablo? Está lá. Se levanta, irmão Pablo. Ele quer congregar conosco, né? Vamos dar boas-vindas ao irmão Pablo? Deus te abençoe, irmão Pablo, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Deus abençoe esse moço que já está namorando, e não era para menos, né? Um moço bonito desse não ia ficar à toa por aí, né? Que Deus abençoe ricamente, né? Eu ia dizer que ficou parecido com o pai, mas ele ia se inchar muito. Que Deus abençoe o irmão Daniel, irmão Dolores, no nome de Jesus Cristo, né? É muito bom nós, quando chegarmos em um lugar, sermos bem recebidos. Sermos bem recebidos. E é assim que eu gostaria que me tratasse quando eu fosse em algum lugar. E é o que a Bíblia nos recomenda. O que você deseja que façam para você, façam para o outro. Amém? Glória a Deus. Que Deus então nos dê um bom tempo na sua presença. Eu ainda estou degustando a mensagem de ontem, que foi maravilhosa, que Deus nos deu, foi algo sobrenatural. Mas eu quero vos dizer, falando ainda um pouquinho a respeito do assunto de ontem, que nós vimos que não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E nós vemos o nosso profeta dizendo que o anjo, ele fez o chamado e não havia ninguém no céu. Ele passou por todos os profetas, ele passou por Elias, ele passou por Isaías, ele passou por todos os profetas e não havia ninguém. Querem que eu troque de microfone? Eu troco. Nenhum nem outro, né? Mas deixa para lá. Ele sabe a quarta dimensão se chama eletrônica. Ele sabe que ele vai apanhar muito. Então ele interfere ali. Tá bom. Não tira muito, não bota muito grave, senão fica fazendo isso mesmo. Eu não entendo muito de som, mas eu tenho que dar umas dicas para eles depois sobre som. Então, meus amados, nós sabemos que o anjo fez o chamado e não havia ninguém digno. Isto colocou todos na mesma condição. Isto é, nós não somos um melhor do que o outro. Colocou nós todos na mesma condição de indignos, até que apareceu aquele que é digno. Jesus Cristo,
o Cordeiro de Deus. Aí nós vimos o profeta dizendo, no parágrafo 105 do quarto selo, agora, havendo o Cordeiro aberto o quarto selo. Aí ele diz assim, paremos aí agora. O quarto selo agora, quem o abriu? O Cordeiro. Alguém mais era digno? Ninguém mais podia fazê-lo. Não. O Cordeiro abriu o quarto selo. Ele abriu. E nós mostramos pela mensagem, a brecha, o parágrafo 158 a 161, o parágrafo 164 e depois do 168 até o 174. Mostramos que realmente nós estamos todos inclusos neste plano de redenção e necessitados de um redentor. Então, eu anotei aqui, veja, que quando o Cordeiro abriu os selos, eles foram mostrados em símbolos. Porém, a revelação mostrou o que eram aqueles símbolos. Nós vemos o símbolo, um homem montado num cavalo amarelo, cavalgando. Este era o símbolo do selo. Quem estava anunciando? Quem estava anunciando era o quarto animal, que era semelhante a uma águia voando. Aquele de Apocalipse capítulo 4, versículo 7. Porque os outros 3 selos foram anunciados, um pelo leão, um pelo boi e um pelo homem. Agora o último, ele é anunciado pela águia. E no parágrafo 107, o profeta fala, o Cordeiro estava abrindo os selos. E Deus ainda não ia revelar. Vocês vão observar que os selos não foram abertos em 63. Eles foram revelados em 63. Profeta de Deus, o Cordeiro estava abrindo os selos. E Deus ainda não ia revelar. Foi deixado para os últimos dias a revelação. Ele estava abrindo lá atrás, quando João estava olhando e viu ele aberto em símbolos. Mas a revelação foi deixada para o último dia. Aleluia. Glória a Deus, estou lendo o 107. Foi deixado para os últimos dias, está vendo? Agora tínhamos símbolos e procurávamos desvendar. E aí veio Uriah Smith, aí veio José Smith e tantos Smiths que falaram tantas coisas, dizendo o que aqueles símbolos significavam. E nós saímos muito bem algumas vezes, veja, mas sabemos que continuou. Mas agora, nos últimos dias, podemos olhar para trás e ver onde isto esteve. E deve acontecer isso no final da era da igreja, pouco antes do arrebatamento. Estamos um pouquinho antes do arrebatamento. Porque é exatamente isto que está acontecendo conosco, comigo e com você. Este um pouco antes do arrebatamento é exatamente um período de tempo que para Deus não é nada. Mas para nós é 40, 50 anos. Mas para Deus não é nada. É um pouquinho antes do arrebatamento. Na linguagem de Paulo, um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. E não tardará. Não é assim? E quando ele disse isso na linguagem bíblica,
parecia que ele iria vir no amanhã, mas demorou, isto já faz 2000 anos. Veja, se você não tomar a linguagem profética como a linguagem de Deus, você realmente se enrola nas tuas próprias interpretações a respeito da palavra. Mas ou você tem a mente de Deus, que é a mente profética, ou então você será enganado, você se enrolará e você sairá dos trilhos da palavra. Mas a Bíblia, ela é bem clara. Quando o próprio Josué tomou a liderança da igreja, e o Josué é um tipo do Espírito Santo, a primeira coisa que Deus advertiu ele, disse: Josué, não vá para a esquerda e não vá para a direita. Isto é, fique no centro do caminho. E a igreja jamais deve pender para a direita e nem pender para a esquerda. Deve permanecer no centro da palavra de Deus. Aleluia. Há aqueles que dizem que William Branham é um falso profeta, vão para a esquerda. Há aqueles que dizem que William Branham é Jesus e que até o novo nome de Jesus é Branham, vão para a direita. Mas nós não cremos em nenhum dos dois. Nós ficamos no centro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Veja. Então, o profeta de Deus, aí ele vem, eu vou juntando uma coisinha com a outra. No primeiro selo, 146, nós estamos neste estudo maravilhoso. Ele diz no 146, então quando o cordeiro tomou o livro e abriu esse primeiro selo, Deus falou do seu trono eterno para dizer o que era esse selo e ser revelado. Mas quando ele foi colocado diante de João, estava em símbolo. Aleluia. Quando o cordeiro tomou o livro e abriu esse primeiro selo, quando é que ele abriu? Quando ele abriu e foi colocado diante de João, ele abriu somente, mas João só escreveu o símbolo da abertura do selo. Veja, mas a revelação daquele símbolo foi deixado para Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Aleluia, glória a Deus. Quando João o viu, ainda era um mistério. Por quê? Sequer foi revelado naquele momento. Isto é, não foi revelado naquele momento. Aquele momento foi só a abertura do selo. A revelação do selo veio neste último dia. Aleluia. Não pode ser revelado até o que ele disse aqui, no tempo do fim. Mas veio em símbolo. E em símbolo ficou durante estas eras que passaram. Veja, e eles ficaram conjecturando o que eram aqueles selos. Mas chegando nos nossos últimos dias, a promessa feita a mim e a você, que nas voz do sétimo anjo, ele cumpriria esse mistério. Ele revelaria estes símbolos. E esta revelação que viria, que ela é completamente a Bíblia revelada, e a Bíblia revelada não é outra coisa senão uma só pessoa. Quem é essa pessoa? Aleluia. Por quê? Porque o profeta pregou: Cristo é o mistério de Deus revelado. Então, veja, este grande mistério é Jesus Cristo, expressado para você. Aleluia. Ele não é outra coisa senão a própria palavra. Ele é o verbo de Deus. São João capítulo 1. Aleluia. Esse verbo, ele agora está sendo escrito em tábuas de carne, em corações humanos. Como Paulo disse que aqueles cristãos eram as cartas escritas e lidas por todos os homens. Vocês também estão sendo escritos nos corações de vocês. Não é mais em livro, pergaminho, em tábua, em pedra, mas em carne.
Este foi o desejo de Deus do Velho Testamento. Ele disse: eu não vou mais escrever em pergaminho, em pedra, mas eu vou tirar o espírito velho de vocês, eu vou tirar o coração de pedra de vocês, eu vou dar um espírito novo para vocês, eu vou dar um coração novo para vocês, eu vou escrever a minha lei dentro do coração de vocês. É a única maneira de nós não voltarmos ao mundo, é a palavra se tornar carne em nós. É nós sermos esta Bíblia, é nós sermos estas epístolas escritas. Que tempo maravilhoso, que tempo glorioso. Mas na mesma hora que é mistério, é simples. Na mesma hora que é mistério, é humilde. Na mesma hora que é mistério, é um bebê chorando numa estrebaria. Na mesma hora que é mistério, os anjos cantam na montanha da Judéia e visitam pastores, e por que tiveram que ser pastores? E diz assim para eles: a mensagem era simples, era clara, era objetiva. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Cristo. E vocês, eu vou dar um sinal para vocês, vocês vão encontrá-lo envolto em panos. Irmão Branham pregou uma mensagem em espanhol intitulado Um Regalo. Um presente envolto, um presente embrulhado, um regalo embrulhado, um presente embrulhado. Então, nós recebemos o grande presente de Jeová, que não foi no dia 25 de dezembro passado agora. Aquele ali foi o aniversário do Deus Sol, o Deus pagão, o Deus dos romanos, o Deus do mundo, o Deus do catolicismo romano. Não. O nosso foi entre março e abril. E a Bíblia nunca pediu para nós comemorarmos o seu nascimento, mas para nós comemorarmos a sua morte e a sua ressurreição. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Dignidade é só dele. Aleluia. E o profeta, então, veja, daí eu escrevi o período de abertura dos selos, que foi mostrado e escrito por João em forma de símbolos. E agora o período da revelação destes símbolos através de Apocalipse 10 e 7. Então, e temos o período do cumprimento destes selos, que foi, que é e que será. Veja, você nunca pode deixar de ter em mente isto. A palavra, você vai ver na palavra o que foi, o que está acontecendo e o que será. E o profeta muitas vezes está falando do que será, como se estivesse acontecendo naquela mesma hora. Quando em Isaías capítulo 7, e o povo de Israel clama a Deus e pede um sinal, e Deus então desce e diz no versículo 14: eis que um sinal vos será dado, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Irmãos, foram 712 anos depois que se cumpriu esta profecia, mas a linguagem era tão tremenda, tão assim eficaz, que parecia que ia ser a semana que vem. Aleluia, veja. Porque Deus, quando Ele escreve na eternidade. O profeta, quando está pregando, ele está pregando na eternidade. Ele está pregando sem tempo, ele está pregando sem hora, ele está pregando sem meses, ele está pregando na eternidade. E para isso você precisa ter uma mente profética. Aleluia, para não fazer confusão daquilo. Mas vocês estão me acompanhando? Agora, quando se trata deste grupo seleto, deste grupo especial, desse grupo glorioso,
Quando nós lemos no versículo 5, e disse-me um dos anciãos, lembram que nós falamos ontem? Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O livro, esse livro nós sabemos que é a Bíblia, amém? Que continha 7 mistérios, 7 segredos que estavam selando ela. Veja, e esta Bíblia se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo era um mistério para o mundo. O próprio batismo do Espírito Santo era um mistério. Sim, o batismo do Espírito Santo, eles fizeram tanta bagunça com o batismo do Espírito Santo no meio denominacional, que está esta Babel hoje aí no mundo. Por quê? Porque uns saíram ensinando que o batismo do Espírito Santo era levantar a mão e aceitar Jesus, já estava tudo bem. Esse foi a Igreja Batista. Veio outro movimento e disse: se tu apertar a mão do pastor e colocar o teu nome no livro de membro da igreja, tu já é um salvo. Veio a outra igreja e disse: se tu se batizar com os pingos de água na cabeça e se filiar à igreja desde quando tu é criança, tu é salvo, tu já não é mais pagão. Veio outro e diz assim: se falar em línguas estranhas, tu já tem o batismo do Espírito Santo. Isso tudo era um mistério, porque um dizia uma coisa, outro dizia outra. Mas veio a mensagem, veio este selo rompido e mostrou para nós o que é verdadeiramente o batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque quem pode, irmão, uma pessoa que recebe o batismo do Espírito Santo, automaticamente ela não vai rejeitar nada da palavra de Deus. Ela vai pontuar a palavra de Deus com um amém em cada vírgula, em cada acento, em cada tio e em cada jota. Ela não vai negar a palavra em lugar nenhum, em circunstância nenhuma. Ela vai estar selada para o reino de Deus. Ela não é mais um cidadão desta terra, deste mundo. Ela é um cidadão celestial. Ele agora é um peregrino, ela agora é uma peregrina em terra estranha, caminhando como uma pessoa estranha aqui na terra, se vestindo estranhamente, se comportando estranhamente, falando em uma linguagem celestial. Porque o Espírito que ele recebeu não veio da nação brasileira, não veio dos Estados Unidos. Ainda bem que o Espírito Santo não é americano, não é japonês, não é russo e nem é brasileiro. O Espírito Santo nem etiqueta de preço ele tem. O Espírito Santo é o próprio Deus vindo morando no indivíduo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha. Que coisa mais tremenda. Veja. E então vocês vão observar que esta noiva gloriosa. Aí então o que aconteceu? E olhei, o leão da tribo de Judá venceu, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Ele estava no meio do trono. E ele estava no meio dos 4 animais viventes. Ele estava no meio dos 4 animais viventes. Ele estava no meio do leão, no meio do boi, e estava no meio exatamente ali, entre o boi e o homem. Aí vem o homem e então vem a águia. Ele estava exatamente ali. O boi estava ali, estava o leão, o boi, estava ele, e estava então o homem, estava a águia. Em Apocalipse 4:7, vocês sabem que é exatamente esses 4 seres viventes, não é? Que representam os 7 mensageiros. Aleluia. Então ele está onde? No meio do
dos 7 mensageiros. Ele está exatamente num cuidado especial com alguém. Em primeiro lugar, ele tem estes 7 mensageiros, estas 7 estrelas em sua mão. Então, na sua mão direita, na sua destra, no seu poder, sobre o seu controle. Aleluia, glória a Deus. Aí, veja, e olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Estes 24 anciãos que estavam ali eram os 12 patriarcas do Velho Testamento e os 12 apóstolos do Cordeiro. Ele estava ali, o séquito dele estava ali. Ele é o principal, ele é exatamente a figura principal. Ele tem toda a preeminência no meio dos 7 mensageiros, no meio dos 12 patriarcas, no meio dos 12 apóstolos. Ele está no centro de tudo. Ele é o centro da Bíblia. A Bíblia é um livro cristocêntrico. A noiva, ela é a esposa desse homem chamado Senhor Jesus Cristo. Ei, glória a Deus. E deixa eu dizer um negocinho para vocês. Você sabia que a Bíblia diz que ele nos meteu em ciúme com os judeus? Quem já leu essa escritura? Vocês já leram? Sabe o que é que eu comparo isso? Você sabe que Israel era a noiva querida de Deus, né? Era a menina dos olhos, ele era apaixonado por ela, ele amava, ele gostava tanto dela. Aí ele veio visitá-la. Ele se vestiu de carne, de pele humana e veio visitá-la. Quando ele chegou, ele não tinha aquela aparência, ele não tinha formosura, ele não tinha nada para que Israel, a noiva querida, a bela, olhasse para ele e desejasse ele. Ela olhou para ele e esnobou ele. Ela olhou para ele e disse assim: eu não achava que tu era assim, não. Tu quer te fazer Deus? Eu achei que tu era aquele que eu amava, mas tu não é. Tu sendo o homem te fazes Deus. Mas credes em Deus, crede também em mim. Mas não sei. Mas eu sou aquele que Abraão viu. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Sou eu meu. Aquelas cartas que eu mandei para ti, era eu que estava escrevendo através de Jeremias. Lembra que eu... Não pode. Não pode ser você. Mas era ele. E sabe o que eles fizeram? Não é. É um impostor. Vamos crucificar, vamos matá-lo. Aí lembra que eu falei ontem? Ele disse assim: eu fui achado por um povo que não me procurava. Aí nós estávamos lá. Estávamos lá. Sem direção nenhuma. Sem sentido da vida nenhum. Chutando lata pela rua. Andando para cá, andando para lá, ninguém mais gostava de nós. Adorador de Ilho, Santa Cecília para cá, Rosário para lá e tudo mais. Até que ele se interessou por mim e por você. Foi. Aí quando nós olhamos para ele, lembra daquele fato, quando a Maria, a irmã de Lázaro, olhou nele, que ele estava lá no canto da casa assim, ela olhou nele, e os olhos penetrantes, ela era uma prostituta. Vocês sabem que nós éramos isso? Nós não passávamos, nós éramos de igreja, e qual igreja aqui que não é meretriz, que não é prostituta? Todas elas são. Eu era de uma batista prostituta, você era de uma assembleia prostituta, eram filhos da meretriz. Éramos. E ela olhou para ele e os olhos dele fixou, porque ele levantou a cabeça assim, ele estava sentado no cantinho lá, pé sujo, suado, fedendo na casa de Simão. Ele levanta os olhos e ela lá da cerca olha assim, os olhos batem nela, não deu outra, fisgou na hora. Amor à primeira vista. O coração dela bateu tão forte que ela disse: o que eu vou fazer por este homem?
Mas não era um amor carnal, porque ela não estava procurando amor carnal. A amiga dela, sabe quem era a amiga dela? A amiga dela era Madalena. A amiga dela era aquela prostituta que Jesus expulsou 7 demônios. Era amiga dela, era companheira de profissão, de estrada. Mas só que ela tinha ouvido da sua amiga que tinha sido perdoada, liberta por um homem chamado Jesus. E eu não creio, irmão, que quem anda em pecado, que quem anda aí no mundão não está cansado de pecar, não está cansado da vida, não está cansado da vida que leva. Eles estão cansados da vida que leva. Eles estão querendo achar uma oportunidade, uma nova chance, um lugar onde eles se vejam livres daquilo. Eles não querem mais levar aquela vida. Diz o profeta que o gadareno, ele não tinha sua mente normal, e o gadareno nunca fez uma oração, mas quando ele, diz o profeta, esteve 1 minuto com sua mente sã, a alma dele clamou por Jesus. A alma do gadareno clamou por Jesus. Eu penso que cada alma aqui clamou por ele. Ele não podia deixar de ir em Gadara. Ele não podia deixar de ir ali. Ele não podia deixar de desembarcar ali em Gadara, descer do seu barquinho, colocar seu pé naquela terra imunda, nojenta, criadores de porco por todos os lados. Mas lá havia um homem que a alma dele estava clamando para sair da sepultura, sair da denominação, sair do sistema, sair da vida que estava levando. E se tem um clamor clamando na tua alma, Ele está aqui para responder. Ele está aqui para te atender. Ele está aqui para te socorrer. Ele está com a sua mão estendida para te tirar do buraco, para te tirar do calabouço, para te levar no teu nível em que você deve estar como filho e filha de Deus. Esta noiva, agora, vocês vão ver que ele estava ali no centro, os 4 animais viventes, o cordeiro havendo sido isto, entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Você já sabe de tudo isso, né? Esses 7 chifres do Cordeiro, as 7 igrejas, os 7 Espíritos de Deus, os 7 mensageiros. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Esta parte aqui, ela estava reservada para o segundo culto, que era o regozijo da redenção. Que é redenção pelo poder, e redenção e plenitude e regozijo. Vocês conhecem essas 2 mensagens que o profeta pregou. E vocês vão ver que ele, esse grande Deus, ele comprou com o seu sangue. Não foi com coisas qualquer. O sangue que Jesus tinha, eu já falei para vocês, não era sangue de judeu, nem de samaritano, nem de gentil, mas era o sangue de Deus. E esta noiva que foi comprada, ela foi redimida. E vocês vão observar que lá no Velho Testamento nós encontramos uma Raabe. Raabe era prostituta e ela casou com Salmão
e depois gerou um filho, e do seu filho gerou Obed, de Obed gerou Jessé, e de Jessé veio Davi, e de Davi da linhagem veio o Salvador. Vocês vão ver que ela está na linhagem, a genealogia de Jesus Cristo. Vocês vão ver que estas mulheres que estão na linhagem de Deus, para Deus redimir elas, aí vocês vão ver esta Maria, prostituta, salva por Jesus. Vocês vão ver esta outra meretriz jogada aos pés de Jesus, salva por ele também. O que ele faz quando ele redime? Redimir, perdoar, ele traz aquela pessoa de volta ao estado original. Quando Deus pegou a noiva, ela foi redimida e ela foi perdoada, e é como se ela nunca tivesse feito. O profeta usou uma palavra chamada justificada. Sabe o que a palavra justificado significa? É como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado. Aí, o profeta de Deus vem e diz o seguinte no parágrafo 108. Quarto selo. Como alguém consegue fazer com que a igreja passe pela tribulação? Eu não sei. Mas para que ela tem que passar pela tribulação, quando ela não tem nenhum pecado? Não quero dizer a igreja. A igreja, ela passará pela tribulação, mas estou falando a respeito da noiva. Ei, você se considera noiva dele? Você deu a tua palavra para ele que você vai casar com ele? Então, pela palavra que você deu para ele, você já está comprometida com ele, você já está casado. Tá certo? Você não pode deixar mais dele e ser de outro, porque isto seria adultério. Não é assim? Então você tem um compromisso com Deus, de esposa. Por quê? Veja, você é noiva. A noiva, ela não tem nenhum pecado contra ela. De modo algum. Já foi removido pelo alvejante e não há nem cheiro dele. E nada de resto, eles estão perfeitos diante de Deus. Se o diabo quiser cheirar um pouquinho de pecado em você, não tem como cheirar, porque não tem fedor de pecado em você. Aleluia. Aleluia. Agora, eu me alegro com isso, porque, escute, Romanos 8,33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, não somente perdoa, mas justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia, glória a Deus. Veja, no primeiro selo, o profeta diz o seguinte, no parágrafo 79 a seguir, primeiro selo, 79 a seguir. Olha o que o profeta de Deus diz. E como pode alguém dizer que a noiva de Cristo entra na tribulação?
Não consigo entender, está vendo? Ela é tirada da tribulação. Se a igreja já foi julgada e eles julgaram a si mesmo e aceitaram o sangue, como pode julgar um homem que está perfeita e totalmente sem pecado? Você diz, não existe tal pessoa. Todo crente que nasceu de novo, crente verdadeiro, está perfeita e absolutamente sem pecado diante de Deus. Ele não está confiando em suas obras, ele está confiando no sangue de Jesus, no qual sua confissão foi posta. A Bíblia diz que sim, está vendo? Quem é nascido de Deus não comete pecado, porque não pode pecar. Como se pode transformar um homem em pecador quando o cloro do sangue de Jesus Cristo está entre ele e Deus? Isso dissiparia o pecado sem restar nada dele. Está vendo? Como pode aquele sangue puro de Cristo deixar um pecado passar por ali? Ele não pode. Jesus disse, sede vós, pois perfeitos como é perfeito o vosso Pai nos céus. E como poderíamos até começar a pensar em sermos perfeitos? Como? De que jeito? De que forma? Mas Jesus exigiu isso. E se Jesus exigiu, ele tem de preparar uma maneira para tal. E ele preparou esta maneira pelo seu próprio sangue. Ei, meu pai, ele me queria perfeito, mas eu não era, mas eu quero perfeito, e eu exijo que tu seja. Então, Jesus prepara uma maneira para mim ser. Eu dou o meu sangue para te ser perfeito. Aleluia, glória a Deus. Estou condenado para ir para o inferno. Aí Jesus vem e diz assim, mas eu não quero que tu vá para o inferno. Mas eu estou caindo no inferno, cada dia estou indo, mas eu não quero que tu vá para o inferno. Então como é que eu faço? Eu vou no teu lugar. Eu vou conversar com o camarada lá embaixo, vou pegar o domínio do inferno, o domínio da morte, e você não precisa mais ir para lá. Ele providenciou a redenção. E agora... E agora, sinto muito pelos religiosos. Sinto muito pelos religiosos. Sinto muito pelos tradicionalistas. Sinto muito pelos engomados. Sinto muito por eles. Mas esta cena aqui, quando... eu na cadeia, eu na morte, eu na jaula do diabo, eu chorando, desesperado, porque não havia ninguém digno, a terra estava perdida, eu perdido. Aí aparece aquele lá, cavalgando, e chega e entra, manchado com sangue, entra no meio e diz assim, para aí. Para aí, aleluia, para aí, eu dou o lance mais alto, eu quero esta vida, eu quero esta alma, eu pago por esta alma. Aí o que acontece? Aí voltemos para o regozijo da redenção. Aí voltemos para a redenção e plenitude e regozijo. Aí voltemos para 400 anos de escravidão, ou melhor, 430 anos de chicotada nas costas. E depois você olha entre você e aquele lugar tem um mar que se fechou. E você agora está pisando do outro lado, numa terra firme, porque o mar tinha aberto. E você olha no meio do mar, aquele indivíduo que muito te oprimiu, teu pai, tua mãe, teu avô, teu bisavô. E você olha ali, olha Moisés de um lado, olha a coluna de fogo sobre você, olha o mar tragando o inimigo. Não tem como ficar quieto num lugar desse. Não tem como não se alegrar numa hora dessa.
você carrega um fardo de pecado, de imundícia a vida toda. E havendo tomado o livro, aleluia, aí, e havendo tomado o livro, ele pode passear no meio do povo e dizer aqui, está aqui, ó. Ele não pode dizer pertence a mim, pertence a nós. Isto digo, este mistério de Cristo e a igreja. Ali está meu corpo, chamado Terezinha. Eu e ela somos um, eu sou cabeça dela. Isso digo, este mistério entre Cristo e a igreja. Aqui está este corpo chamado palavra. O corpo de Cristo na terra. Ele é a cabeça deste corpo. Vocês são um com Ele. Ele pode se alegrar, mas você que tem que se alegrar mais com Ele. Porque Ele te comprou, Ele te redimiu e Ele te justificou. Aí você te transporta lá para a ilha de Patmos e te transporta lá para a dimensão que o João está sendo acompanhado pelo anjo, e o anjo mostrando para ele, e agora você se encontra lá, assim como Paulo se encontra lá, Irineu se encontra lá, Martim se encontra lá, Columba se encontra lá, Lutero se encontra lá, Wesley se encontra lá, William Branham se encontra lá. Por quê? E havendo tomado o livro, os 4 animais, sim, os 4 animais que representavam simbolicamente esses 7 mensageiros, e também os 24 anciãos que estavam lá também nesta hora, eles viram e presenciaram quando o Cordeiro tomou o livro. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico. Um novo cântico, sim, um novo cântico. Ei, querubim, serafim, vocês estão acostumados a cantar só santo, santo, santo. Deixa nós cantar um outro cântico aqui que vocês não conhecem a letra. Aleluia. Serafim, arcanjo, querubim, não conhece Rude Cruz, não conhece foi na cruz, não conhece alvo mais que a neve, não conhece, eles nunca pecaram, mas você pode cantar. Você pode cantar que foi pecador e hoje está salvo, que estava morto e hoje está vivo, que estava enfermo e hoje foi curado, estava preso e agora foi liberto, estava perdido e agora foi achado. Ei, bendito Deus! Aleluia! Maravilha, Jesus! Foi tu que fizeste isso por nós, Senhor. Foi a tua bendita graça. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue, aleluia, nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis
reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aí você está sabendo quem você é. Aí você está descobrindo quem você é. Aí, ao invés de eu estar dizendo para você, irmã, não corta o teu cabelo, irmã, não bota essa saia curta, ao invés de eu estar dizendo isso, eu estou dizendo quem você é. Aí, com a medida que você vai descobrindo quem você é, você vai dizendo assim, opa, se eu sou isso, eu não posso me vestir com essa saia curta. Se eu sou isso, eu não posso cortar o meu cabelo. Se eu sou isso, eu não posso me vestir como uma Jezabel. Se eu sou isso, eu não posso andar com salto alto. Se eu sou isso, eu não posso dar escândalo para ninguém, porque eu sou sacerdote, eu sou rei, eu vou reinar sobre a terra, eu sou a esposa do Senhor Jesus Cristo. Olha, se eu sou tudo isto, eu tenho um valor imenso, Ele foi na cruz por mim, então eu não posso me menosprezar, me jogar nos braços de qualquer um. O diabo a subir, eu tenho que virar a cara. Eu sou uma rainha, a rainha eterna de Jeová, a prometida do Cordeiro, a nação santa, o sal da terra, a luz do mundo. Precisa mais dizer para esses jovens, para esses meninos, para esses moços, para esses garotão lindo, dizer para eles, olha, sabe, tu não pode deixar esse tupetão aí nessa tua cara, que isso aí é coisa da quinta dimensão, que o irmão Brano olhou lá na mensagem, almas que estão em prisão agora, aquelas calças extravagantes, aqueles garotos com penteados esquisitos da quinta dimensão. Não precisa, porque você não é de lá, você não é de lá. Você veio do céu, e o céu tem um padrão. O céu, o dente é como pérola. O céu, os olhos brilham como estrela. Aleluia! Ei, menina, precisa ficar, mamãe? Não bota essa saia que não está certo. Precisa, não precisa. Mamãe, eu estou indo para a casa do Pai. Estou indo para a casa de Deus. Estou indo trabalhar, mamãe. Estou indo para o colégio, mamãe. Mas eu sei quem eu sou, mamãe. Eu não sou uma moabita, mamãe. Eu não sou uma Jezabel, mamãe. Eu sou uma filha de Deus. Eu tenho ciência disto, mamãe. Eu tenho um Deus que está comigo e me guarda, mamãe. Eu tenho um anjo que acampa ao meu redor. Eu temo o meu Deus, mamãe. Aleluia. É só Ele para guardar nossas vidas, nossas moças, os nossos jovens. Que geração desgraçada que está se levantando, de tatuadores, de cabelos miseráveis, de imitadores de estrelas caídas. Jovens que imitam estrelas como Neymar. E Neymar é uma estrela caída do fundo do inferno. Cabelos tupetudo. Isto é a estrela de Satanás. Você tem que copiar uma estrela chamada William Branham. Ele é a 7ª estrela que estava na mão de Jeová. Glória! Não precisa copiar essas estrelas chamadas Xuxa, estrela caída, Carla Pérez, estrelas caídas, Débora Seco, estrelas caídas e outras caídas por aí. Você tem estrelas na Bíblia para você se comparar. Tem a estrela Sara, tem a estrela Maria. Tem estrelas preciosas e você é uma dessas estrelas. E eu me regozijo quando o meu profeta diz nas eras da igreja: eu quero lhes dizer uma coisa para vocês. Ele disse o seguinte: não somente os 7 mensageiros estão nas mãos dele, todo eleito de Deus, todo filho de Deus se encontra na mão de Jeová.
Aí você diz, mas o profeta falou isso, onde é que ele arrumou isso? Eu vou te citar a Bíblia, onde é que ele arrumou isso? Em São João capítulo 10, versículo 28. Oh, as minhas ovelhas, elas estão nas minhas mãos, ninguém as arrebatará da minha mão, disse o Senhor Jesus Cristo. Selo revelado, selo revelado, aleluia. E para o nosso Deus, e olhei, aí depois pula para baixo no versículo 11, depois dos mensageiros, depois dos 24 anciãos, depois de Judá, depois de Asser, depois de Naphtali, depois de José, depois de Rúben, depois daqueles 12 patriarcas, e depois de Paulo, porque Paulo está incluso como apóstolo, porque Matias foi rejeitado como apóstolo, foi escolhido para a igreja, mas a igreja, Deus escolheu Paulo, vocês vão ver Pedro, vocês vão ver ali aqueles apóstolos todos regozijando, alegrando, e os 7 mensageiros se alegrando. Aí pula para o versículo 11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Aí pula para o versículo 13, e ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Oh meu Deus! E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. E quem é que vive para todo sempre? Jesus Cristo de Nazaré. Aonde é que estão os adoradores de Brana? Esses idólatras. E a Bíblia diz: debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Aonde é que eles vão achar a escritura para encontrar outro nome maior do que Jesus? Mas o Brana é o novo nome de Jesus. Se nós trocarmos o nome de Jesus por Brana, nós estamos perdidos, falidos e acabados, e cairemos no inferno. Mas o nome de Jesus continua sendo Jesus, o verbo de Deus, a palavra falada, o verbo revelado, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Nome de Buda caiu no lixo, nome de Hare Krishna caiu no lixo, nome de qualquer profeta. E sabe o que é que os fariseus olhavam? Os fariseus diziam assim: o nosso pai é Abraão. Nós recebemos o pão do céu por Moisés. Esses nomes pronunciavam de boca cheia. Mas quem é que não respeitava Abraão? Quem é que não respeitava Moisés? Aí vem Pedro e dá uma no baço deles: ó, debaixo do céu não tem outro nome. Aí eles: o quê? Quer dizer que o Abraão, o Moisés, sim. Você sabe que nós estamos no centro do caminho, sabe? Te cuida, porque espíritos, deixa eu lhes dizer uma coisa: indivíduos morrem, os espíritos não morrem. O diabo tira o seu homem, mas nunca tira o seu espírito. Assim como Deus tira o seu homem, mas nunca tira o seu espírito.
Quando Deus tirou Paulo, ele deixou o Espírito Santo em cima de Irineu. Quando Deus tirou Irineu, ele deixou Martinho. Ele deixou o Espírito Santo para Martinho. E sempre foi assim, ele tira o homem, mas não tira o seu espírito. O diabo também, ele tira o homem, mas o espírito dele fica por aí. E quando o vaso que o diabo está usando parte, esse espírito fica vagando por aí, procurando alguém para ele poder entrar. Toma cuidado. Porque aquele espírito de murmuração que morreu esses dias aí, contra dízimo, contra pastor, o espírito não morreu, morreu o indivíduo. Mas o espírito não morreu, tá? Então tomem cuidado. Vocês acham que eu não gosto de dar vacina? Eu vacino mesmo. Eu vacino, sabe por quê? Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. E quando aquele povo que cria que o irmão Branham era Jesus morreu, o Espírito continuou na terra. Até hoje tem por aí, viu? Gente que crê que o irmão Branham é Jesus Cristo. Porque o Espírito nunca deixou a terra. As pessoas morreram, mas o Espírito não. Mas o meu tempo terminou. E eu sei que daria para pregar a noite inteira, mas vamos terminar por aqui, porque eu acho que vocês já estão de barriguinha cheia, e daqui para frente vocês só vão começar a mastigar, enrolar, e daí não vai dar certo. Aí deixemos para comer outra hora. Que Deus te ajude, que Deus te dê graça, que Deus te dê discernimento. Quando algum indivíduo encostar em você, tipo a serpente, você diz assim, deixa eu ir lá conversar com Adão. Deixa eu ir lá conversar com o meu pastor primeiro. Pera aí, não, segura, vem cá, vamos lá conversar com o meu pastor. Se isso é verdade ou não, vem cá. Tá bom? Vocês são um povo dócil, amado e um povo unido. Mas diz o meu profeta, o diabo nunca deixará assim. Ou ele levanta um do meio ou ele traz de fora. Então tomem muito cuidado. Que Deus ajude vocês. E para abre parente, não estou falando do irmão Pablo que entrou agora. Estou dando uma advertência para a igreja. Esse irmão, um irmão amado, um irmão que vocês podem ter plena confiança nele. Tá bom? Que Deus abençoe a vida dele no nome de Jesus. Porque daqui a pouco vai sair pensando aqui, será que Pablo entrou agora? Não, não tem nada a ver isso. Com Daniel, um homem de Deus, a irmã Dolores, uma família preciosa. Mas eu estou advertindo como um homem de Deus e como sempre adverti vocês que começaram aqui no ministério junto comigo, Manjeira, sempre. Eu falava de espíritos que vinham cavalgando de longe. Verdade ou não é? E quando chegava vocês já sabiam. Ó, pastor, chegou aquilo que você falou. Eu tenho aqui na minha agenda de visão de 2002. Eu mostrei para a irmã Neide esses dias. Eu mostrei uma visão aqui, eu mostrei a visão do irmão Donato desviado. Mostrei para você, eu não mostrei, que eu anotei aqui. Mostrei. Nunca falei isso para vocês, né? Mostrei a visão que eu tive com a irmã Neide, mostrei a visão que eu tive com o pastor Assis, mostrei. Tudo marcado aqui na minha agenda. Mostrei. E quando aconteceu o problema com a irmã Neide, ela chegou para mim no escritório, eu abri a agenda e disse assim, ó, para você não dizer nada, eu vou mostrar aqui para você, ó. Agora, o que eu tive com você, a visão que eu tive com você. Sim, assim, assim, assim. Ela, tá bom, pastor, chega. Deu. E até hoje Deus tem dado graça e guardado vocês. Agora eu aprendi uma coisa hoje, irmãos. Sabe o que eu aprendi hoje? Eu aprendi uma coisa interessante, que tem fases no ministério que é fase de pai. E pai, ele chega o rei e corrige e exorta. Pai, né? Mas chega uma fase no ministério que é uma fase de avô. Vocês já viram avô bater em neto? Não, né? Já, irmã Palmira, você... Ah, você não... você tem uma carinha de batedora mesmo. Tem hora que dá um... Eu sou um deles também, que chega o rei.
Mas, irmão, geralmente o avô é mais para fazer carinho, aquela coisa toda e brincar. Eu estou nessa fase, no meu ministério estou nessa fase, não estou mais batendo mais. Vocês já viram que eu não estou mais surrando a igreja? Estou mais só curtindo vocês. Aí alguém diz assim, ui, se isso aí é curtir, misericórdia. Gente, se coloque de pé, vamos adorá-lo um pouquinho?